A liturgia e a doutrina da Igreja de Cristo possuem um fundamento sagrado, imutável e bem definido, não muda com os modismos do mundo. Porém, o mundo de hoje tem medo das palavras de Jesus, porque elas incomodam aqueles que preferem viver em busca do poder e dos prazeres do corpo. Essas pessoas tentam por diversas formas tirar a doutrina de Jesus do seu caminho, trocando-a por outras doutrinas que melhor se adaptam aos seus desejos. Em nome de um Estado laico, criam leis para tirar os crucifixos e as Bíblias das repartições públicas, principalmente das escolas. Mas, em nome desse mesmo Estado laico, nos Estados Unidos, algumas escolas foram induzidas a colocar em sua grade de ensino aulas satânicas. Ou seja, querem expulsar Jesus das salas de aulas e introduzir o demônio. Em nome da inclusão, querem permitir a ordenação de mulheres ao sacerdócio e a união de pessoas do mesmo sexo em nossas igrejas, e colocam dentro delas pessoas de outras religiões e seitas que seguem suas próprias doutrinas. Porém, quando alguns bons padres não aceitam essas invasões em nossas igrejas, eles são acusados de intolerância religiosa. Através daquilo que chamam de inclusão, querem nos obrigar a aceitar a profanação em nossas igrejas. Estamos vivendo numa época em que nós precisamos fazer uma escolha: ou nos acovardamos e aceitamos tudo o que querem nos impor, ou lutamos para defender a nossa fé e seremos perseguidos. A doutrina de Cristo, ensinada pelo verdadeiro magistério da Igreja Católica, incomoda essas pessoas. O que elas querem na verdade é um evangelho fácil, querem que as palavras de Jesus se adaptem àquilo que elas vivem, e não querem se adaptar ao evangelho. Muitos estão vivendo a impureza, deixando-se moldar pelas paixões e pelos prazeres sexuais, alegando que o importante é o amor. Mas, o que eles chamam de amor, a Bíblia chama de abominação. Outros querem viver a ganância, porque a vida fácil é melhor, buscam a riqueza, porque pensam que o poder do dinheiro está acima de tudo. Quando falam sobre a Bíblia, ficam dizendo que não é tudo isso que Jesus quis dizer, e que ele não era tão radical, como pregam por aí os sacerdotes que seguem a fiel tradição. No entanto, nós não podemos viver um evangelho de meia medida. Não podemos pregar meias verdades, como fazem os maus sacerdotes. Querem ouvir somente que Deus é amor e misericórdia, mas não querem se converter. Querem um evangelho que fale apenas de perdão, mas não querem ouvir que Deus também castiga, e que todos aqueles que o desobedecem e não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados serão punidos. Não querem ouvir quando alguém os aconselha a mudar de vida. Eles não querem buscar a conversão, porque teriam que fazer uma mudança de comportamento, de falar e agir. Mas isso não lhes interessa, porque para eles, o que importa é o amor. Mas esse tipo de amor é abominável por Deus, e ele castiga sim. Prova disso são as cidades de Sodoma e Gomorra. Nós devemos viver efetivamente o Evangelho na sua íntegra, da forma como foi ensinado por Jesus. A nossa fé não é uma ideologia, mas a adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que ele ensinou. Deus é misericordioso e perdoa sim, mas, para que ele nos perdoe, primeiro precisamos arrepender-nos verdadeiramente dos nossos pecados, e buscarmos a conversão. Lembrando que a Deus ninguém engana. Portanto, se você quer salvar a sua alma e aceitar o paraíso que nos foi oferecido por Jesus quando ele venceu a morte,
Siga apenas a doutrina ensinada pelo verdadeiro magistério da Igreja de Cristo, e não as falsas doutrinas ensinadas pelos falsos profetas que se infiltraram em nossa igreja. Nesses tempos difíceis, procurai viver mais intensamente o Evangelho do meu Filho Jesus. Em toda parte, procurai ser homens e mulheres de fé. Não fiqueis em silêncio. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. O demônio causará grande confusão na casa de Deus, espalhando a meia-verdade, para confundir os homens e mulheres de fé. Vós podeis vencer o demônio, pela força da oração, na Eucaristia, na escuta do Evangelho, e na fidelidade ao verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Não tenhais medo, eu estou convosco, embora não me vejais. Conheço cada um de vós pelo nome, e rogarei ao meu Jesus por vós. A semente do mal crescerá, mas os que amam e defendem a verdade contribuirão para a vitória final da Igreja. Coragem! Depois de toda tribulação, vereis a mão poderosa de Deus agir, e os meus devotos receberão a recompensa dos justos. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em meu imaculado coração. Avante, na defesa da verdade.